Dia 26/7 de 2025, aqui o Figma do aplicativo, tem o site aqui também, nosso, e agora eu já tenho meu aplicativo postado na Play Store e na Apple Store também. Vou começar esse vídeo falando uma frase que eu falo muito você tem que fazer as coisas para ganhar muito dinheiro. Pouco dinheiro eu já tenho. Então, galera, você foca sempre, mira na lua para acertar no céu. Você precisa fazer coisas que vão mudar o patamar da sua vida. Hoje eu toco meu projeto CLT, que também empreendo dentro do meu próprio emprego. Tenho o aplicativo, agora que eu lancei, e tenho a comunidade também, e espero que venham outras coisas para fazer. Acho que o homem, ele se dignifica quanto mais projetos ele pega na vida dele, claro, tem que fazer dar certo, não adianta abraçar o mundo e não fazer nada bem, Você precisa sempre manter o foco em crescimento. Nunca se mantenha ali satisfeito, seja agradecido pelo que você já construiu, mas você ser sempre incomodado com a sua situação atual vai fazer com que você cresça. Então vou pegar um café, nesse vídeo eu vou falar o quanto eu gastei no aplicativo, como que eu fiz para ter esse desenvolvimento, sendo que eu não sou desenvolvedor, quanto tempo demorou, quais os percalços que eu passei, porque foram muitos. Galera, desenvolver o aplicativo não é fácil, só quem é dev, só quem já tentou e sabe milhares de coisas que tem que fazer. Vou mostrar algumas táticas aqui para vocês e alguns pontos importantes caso você queira também empreender. Então vamos lá pegar um café e te espero em breve. Inclusive ali, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? O meu prêmio ali de melhor funcionário de 2024, ou seja, se você, quando trabalha para os outros, não é bom, imagina trabalhando para você mesmo. Fica aí a dica. Pronto, agora vai ter uma cápsula velha lá, só fechar aqui. Pô, sem cafezinho não dá, galera. É 7h30 da noite, mas, muita coisa pra fazer ainda e o café é meu aliado. Cada um tem seu vício, Então tem gente que fuma cigarro, tem gente que usa droga, eu uso cafeína. Sem um Monster ou sem um café não rola. Então vamos fazer um cafezinho e bora pro vídeo. E bom, já tomei meu café, agora estou preparado para continuar o vídeo e antes de entrar no quanto que a gente gastou, o método de criação do aplicativo e como que foi todo esse processo, vamos falar do que é o aplicativo. É um aplicativo de educação, com um intuito muito nobre aí de levar a educação de qualidade para as pessoas do Brasil todo, onde você vai ter um método eficiente de estudo, e ele é um aplicativo que você vai poder baixar no seu celular e estudar utilizando flashcards. E utilizando também o método de repetição espaçada, onde vai fazer com que você grave melhor o conteúdo. A gente criou basicamente o TikTok dos estudos. Então você que quer passar num concurso público, quer passar numa faculdade, quer estudar por Enem, quer estudar para passar fora do Brasil, direito, tudo isso serve para você, porque vai condensar um conteúdo muito gigantesco, muito mais fácil na sua cabeça do que ler resumo, ter que estudar de uma maneira analógica, ali gravando no caderno e tudo mais. Flashcard é um método que você vai ler uma pergunta, vai pensar numa resposta e de acordo com o feedback, se foi fácil, foi difícil, foi muito fácil ou muito difícil, essa mesma pergunta, esse mesmo card vai reaparecer para você daqui a um tempo. Isso faz com que você grave com muito mais precisão aquele conteúdo e é muito mais objetivo, muito mais prático e, cara, tá no seu celular. Então o link tá aqui embaixo, já vai, aproveita e baixa, tá numa versão muito beta ainda, inclusive agora que a gente está correndo atrás de desenvolvedor no Brasil, primeiro a gente começa a vender, começa a divulgar, para a demanda vir e a gente ir correr atrás, É melhor ter demanda no produto do que ter um super aplicativo e não vender nada. E como eu sou da área comercial, conta comigo aí para passar todo o conhecimento, toda a minha jornada que eu vou utilizar para fazer esse aplicativo bombar e ter milhares de usuários aqui nesse canal. Então já se inscreve também, deixa um like e, cara, aproveita para se tornar membro enquanto o valor está muito mais abaixo do que um pão de queijo e um café na Faria Lima. Galera, vamos lá. Deixei anotado alguns gastos aqui, mas talvez passe algumas coisas em branco. Foram muitos processos, são mais de 2 anos desenvolvendo esse aplicativo. E pasmem, eu não sou desenvolvedor. Por mais que eu tenha feito faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, eu trabalho na área comercial, sou coordenador comercial de um time de hoje e numa empresa de energia, ou seja, não tem nada a ver com aplicativo. Então, primeiro mito que você tem que tirar da sua cabeça é, por exemplo, para eu abrir uma academia eu preciso ser professor de educação física, ou para eu abrir um hospital eu preciso ser médico, ou para eu abrir uma escola de inglês eu preciso falar inglês. A única coisa que você precisa para abrir empresas é conhecimento de vendas, conhecimento de processos, modelo de negócio e tudo isso. Por quê? Você vai aprender sobre o seu produto ou senão você contrata uma pessoa que vai ali cumprir a função de especialista na área. Então eu sei muito sobre vendas, eu não preciso saber programar para fazer um aplicativo, porque
todo o desenvolvimento do aplicativo foi feito por uma equipe terceira, inclusive de indianos ali que a gente encontrou no Fiverr. Então a primeira ferramenta que eu utilizei foi o Fiverr. E como foi o processo? Né? Sou eu e mais 2 sócios, cada um com 33%. Inclusive, escolha bem os seus sócios. Primeira coisa é você estar com pessoas boas, que pensam a mesma coisa que você, têm a mesma ambição que você, que senão ali é como se você casasse com uma pessoa que você não gosta. Você precisa ter um alinhamento de sociedades que no mínimo as ideias batam, né? E que as suas habilidades sejam complementares. Meu amigo, que é meu sócio, ele estudou para uma prova nos Estados Unidos de medicina e passou nessa prova utilizando esse método de flashcards. Só que o aplicativo, que se chama Anki, ele é muito bom a parte funcional, né, a parte ali de você conseguir estudar e reter o conteúdo, porque utiliza flashcards, utiliza a repetição espaçada, só que o próprio aplicativo, o próprio site em si é horrível. Ou seja, não é intuitivo, não é didático, não é bonito, não tem marketing. Então, galera, outro insight já para vocês. Esse vídeo vai ser completo de insights aí para você que está querendo começar o seu negócio. Você não precisa pensar em algo mirabolante do zero. Às vezes você pegar algo que está dando certo lá fora nos Estados Unidos e trazer para o Brasil numa versão melhor, você já vai conseguir empreender e ter muito sucesso. Normalmente as coisas começam lá fora e depois são importadas aqui para o Brasil. Então, não precisa criar coisas mirabolantes. Você consegue empreender dentro do seu próprio trabalho, você consegue empreender ajudando o seu amigo a fazer alguma coisa. Empreendedorismo é o sentimento de construção, abrindo uma franquia ou resolvendo um problema que já existem soluções, mas nenhuma solução boa igual a sua. Porque não acha que você vai ter que criar o Facebook 2, né, criar a Apple 2 ali para você ser bem sucedido na hora de empreender. Então, a primeira coisa foi isso, ele passou nesse concurso, estudando desse método, viu que é validado e ele falou, cara, eu preciso trazer esse aplicativo para o Brasil, só que de um jeito muito mais amigável. E aí ele me chamou, a gente começou a construir esse aplicativo junto, primeiro a gente teve a ideia do que é, como já existia nos Estados Unidos, ficou um pouco mais fácil de ter esse guia todo, né? E aí a gente começou a rabiscar, cara, abrimos um Figma, descobrimos que programadores utilizam Figma para design, inclusive eu nem sabia disso. Abrimos um Figma, começamos a rabiscar, né? Então pode abrir num Canva, pode abrir num Figma, pode abrir no Paint, o que importa é você começar. Então a gente jogou as ideias lá, cara, essa aqui vai ser a tela inicial, essa daqui vai ser o que vai aparecer quando o cara clicar na botão de home ou tudo mais, e claro, isso foi mudando, né, conforme o tempo, e isso tudo foi o start. Então, não precisa começar 100% correto, 100% perfeito. Você primeiro começa para depois ir ajustando, porque senão você não tem nada, você nunca vai postergando sempre porque nunca tá bom. Então a gente começou assim, contratamos um designer, né, de fora, indiano, a gente pagou mais ou menos ali uns 3 mil reais para ele, ou seja, ele pegou a nossa ideia do aplicativo e transferiu tudo para o Figma, ou seja, ele deixou as telas todas prontas. Porém, como a gente contratou um cara de fora, a gente contratou por páginas, a gente contratou 20 páginas dele. E aí, cara, aplicativo é muito complicado. Você vê que tem várias etapas para você criar do aplicativo, e aí, por exemplo, e se ele clicar nessa tela, fechar o aplicativo e voltar, o que vai aparecer? Ou quando ele for cadastrar a senha dele, precisar redefinir senha, qual que é a tela que vai aparecer? Ou coisas nesse sentido. Tudo isso importa quando você vai fazer o aplicativo, e já te garanto que, cara, você não vai acertar de primeira, vai ter várias falhas de lógica, vai ter várias falhas ali que tem tela faltando, e aí a gente teve que, quando a gente passou esse designer para essa equipe de programadores indianos, eles precisaram refazer várias dessas páginas, retomar conceitos e tudo mais, e isso faz mais ou menos 2 anos. E aí que começou o bafafá. Então, antes da gente trazer para esses indianos começarem a programar o nosso aplicativo, o que a gente fez? Já criamos, né, a identidade visual da Bimo, que, cara, eu acho que é onde a gente mais acertou, uma comunicação jovem, uma comunicação, cara, muito bonita e fluida, a gente preza muito por isso, então a gente gastou mais ou menos 2 mil reais com identidade visual, mais 2 mil reais para abrir CNPJ, para, por exemplo, registrar o aplicativo e na Apple e na Play Store foi mais uns 2 mil reais também. A Apple, ela paga, tudo precisa pagar na Apple, é doideira, precisa ter Mac para poder subir, então tudo isso já teve um custo adicional. E aí também teve um custo de GPT a gente paga o Premium,
que dá em torno de $20, R$100 por mês. E aí isso tudo foi depois, né, ali. E os programadores, quanto que eles cobraram, que acho que é a parte mais interessante desse vídeo. Os programadores, eles cobraram da gente mais ou menos em torno de $5.000 para a primeira sprint. E aí a gente pagaria ele em 4 etapas, ou seja, são 4 fases, 4 conclusões que eles precisam fazer, aí eles fazem e a gente paga. Porém, aí que começou a encarcar um pouco essa história. Por quê? A gente tinha o nosso Figma, a gente contratou eles, passamos a ideia do aplicativo, eles deram um orçamento pra gente. Quando passou ali um mês deles programando, cara, não tinha nada do aplicativo. E eles já queriam encerrar a primeira parte. Aí a gente passou, cara, será que eles vão conseguir fazer? Por quê? Eu acho que eles pegaram o nosso aplicativo achando que ia ser uma ideia super simples, um aplicativo de lavanderia, ser qualquer coisa. Mas eles talvez não acharam que era tão complexo assim. E aí, pô, a gente foi levando, beleza, vamos aceitar essa primeira parte para depois a gente continuar, né, ali talvez uma segunda etapa, e aí eles já entregam muito mais coisas pra gente. E a gente aceitou a segunda, eles entregaram mais ou menos, a terceira, e aí na quarta, a gente já estava na última etapa, já tinha pagado 3/4 de todo o valor, a gente já tinha pagado em torno de R$20.000 para eles já, e cara, não tinha quase nada do aplicativo, nada. E aí que vem o desespero. E aqui que eu queria trazer o ponto para você. Galera, se você não for convicto, o seu empreendimento, a vida, ela vai te testar várias vezes. Ela vai jogar dificuldade, ela vai mostrar para você que, cara, talvez você esteja louco, ninguém tá fazendo isso, um dinheiro que você poderia ter ido viajar, um dinheiro que você poderia ter guardado, ter comprado Bitcoin, ter feito qualquer coisa, você tá colocando ali, acreditando num projeto, você tá tendo uma visão que ninguém tá vendo. E aí você conta pra mãe, pra parente, pra amigo que está usando o aplicativo, e eles ficam perguntando, quando que sai? Né? Quando eu Vitor, e aquele aplicativo que você está fazendo? Puta, deu certo, deu errado? E aí você fala, caraca, as pessoas começam a desacreditar de você, mas faz parte do processo. Quem precisa acreditar no seu projeto é você e seus sócios, e basta. Você vai sofrer quedas, vai ser difícil, vai enroscar em partes que só você vai saber, vai gastar mais dinheiro do que você planejou gastar, mas se você está convicto, se você foi na tese certa, e eu acredito muito que só dá errado quando você desiste. Às vezes você não falhou o suficiente para você chegar no auge. Então, galera, a gente passou quase 1 ano e meio na mão de terceiro, de indiano, que trocaram de equipe, que no Google estava mal avaliado depois que a gente foi ver, e nisso acreditando e insistindo e fundo, até que eles conseguiram concluir o começo do aplicativo, conseguiram postar na App Store e na Play Store, e agora nós estamos atrás de um programador brasileiro que consiga somar pra gente. Nesse meio do caminho, a gente já criou Instagram, a gente já criou e-mail, que teve custo também junto com o site de mais ou menos 3, 4 mil reais, tudo, né? Por criar e-mail personalizado, criar o site. E aí, a gente já foi estruturando o que dava para estruturar na nossa mão. Então, é muito de você poder focar no que você pode fazer agora. Galera, a parte de desenvolvimento é totalmente terceira. O que eu podia fazer é, eles programam, eu testo, passo feedback para eles e eles programam novamente, enquanto eu vou procurando métodos, principalmente agora com IA, de testar essa programação, dar insights, gerar designs sem precisar pagar um programador de novo, ou um designer, né? Porque a IA ela tá fazendo isso muito bem hoje. Então a gente foi buscando eficiência e já deixando tudo pronto até o aplicativo ficar pronto. Agora é o momento que a gente postou, tivemos uma grande atualização boa, por isso que eu já estou falando aqui no meu canal sobre isso. Estamos quase acertando no dev já para cuidar dessa parte tech com a gente. E aí, qual que é o nosso projeto agora? Galera, igual eu falei para vocês, primeiro você vende, depois você estrutura o time para cuidar do que você vendeu. Não faça o projeto contrário. Não contrata CX, não contrata RH, não contrata design, não precisa contratar ninguém se você não começou a vender ainda. E foi isso que eu aprendi numa mentoria do Sebrae, inclusive. Galera, se você tem uma startup, vá atrás de mentorias, de grupos, cadastre para receber investimento. Por mais que você não vá de fato receber investimento, dar equity, você precisa ter essa expertise porque isso agrega demais. Você pode conhecer pessoas boas, você tem noção já de coisas contratuais, de acordo de sócios, que isso vai te auxiliar muito no seu processo de criação de startup e estruturação. Às vezes parece besteira, cara, você fazer um business model Canva, você fazer um pitch deck, você ter que apresentar, isso tudo parece muito lúdico.
né? Parece que você não está trabalhando de fato, parece que você está inventando historinha. E aí quando você já falhou na vida 1, 2, 3 vezes, você fala, pô, mais uma vez eu fazendo besteira aqui, ó, tô fazendo um modelinho de planilha para apresentar para investidor, para participar de mentoria, e aí parece que nada vai dar certo, nada é concreto, o dinheiro não veio ainda. Mas é aí que separa as pessoas que têm visão das que não têm. Você precisa acreditar, precisa se planejar no futuro, isso dando certo. Galera, eu tô há 2 anos e meio, quase 3 anos, programando isso. Programando assim, né, que eu digo dentro desse projeto. E só agora a gente vai começar a vender de fato. Foram 3 anos só fazendo Pix. Cara, Pix pra um, Pix pra outro, eu vou mandar dinheiro pra um cara que ele vai... Doideira. E é dinheiro que surge pra gastar que você nem imagina. Mas a minha vida seria muito mais vazia se não tivesse todas essas experiências que o aplicativo me trouxe. Inclusive, um dos motivos de eu ter voltado pro YouTube foi, eu alinhei com o meu sócio e a gente fala, cara, a marca ela precisa ter um rosto, ela precisa ter alguém, ela precisa ser posicionada, e por isso que eu voltei a criar conteúdo no YouTube e eu não teria vivido muitas coisas que eu vivi por conta dessa criação de conteúdo. Então, você precisa se manter ativo. Cara, por mais que não dê certo, tenta abrir uma startup de algum problema que você quer resolver. E aí você vai aprendendo com a vida. Ou seja, resumindo, galera, o importante é construir valor para a sociedade. A gente deve ter gastado, eu e meus sócios, em torno de 70, 80 mil reais nesse aplicativo, dividido pelos 3, 20 e poucos mil de cada, né? Pô, é um dinheiro alto, mas nem tanto. Cara, se der um resultado, isso aí vai ser mixaria, só pelos aprendizados, pelo que eu vou colher, pela sensação de construir algo novo, já vale a pena. Mas assim, não é fácil, não vai ser fácil, só você vai acreditar. Se você está do outro lado e chegou até o final do vídeo, é porque você tem esse espírito empreendedor também. Inclusive, galera, quando você pensa em prosperidade, você até consegue ficar rico, você até consegue construir grande valor para a sociedade no CLT ou empreendendo junto com alguém. Mas a sensação de criar algo novo é super importante. Eu não pretendo largar meu CLT pelos próximos anos aí, ainda eu prefiro construir muito mais coisa, muito mais sólida. Eu tô numa empresa muito boa, sou muito grato a tudo, eu aprendo muito todos os dias. Eu tô lá para construir coisas grandes também, mas se você não tem um projeto pessoal, eu acho que a vida fica mais vazia, sabe? Você chega na sua casa, dorme e trabalha para os outros. Não que seja ruim, mas ter um projeto que você criou, que você olha e tem a cara sua, se a sua empresa é o que dá sentido na vida para todo mundo. Ou seja, com a minha comunidade é assim, com o meu aplicativo é assim, e com as milhares de coisas que eu quero construir na minha vida serão assim. Então, sei que pode estar difícil para você, você acabou de abrir uma empresa. Se eu te pudesse dar uma dica, de verdade para você, é aprenda a vender e foque nas vendas. Você é um programador e você quer abrir uma empresa de tecnologia, você vai precisar vender. Você pode ser um ótimo programador, se não tiver nenhum cliente, você vai ser falido. É muito mais fácil você trabalhar para os outros quando você não é um vendedor do que empreender. E eu acredito que se você chegou até aqui, você é um empreendedor nato, você tem aquela chama dentro de você que é quase visceral, né? Você precisa construir algo novo. E por isso, aprenda sobre vendas. Aprenda a montar times, gerir pessoas, liderar, gestão das emoções, que é muito importante também. Aprenda sobre contexto geral, macroeconomia, investimento, taxa de juros. Tudo isso vai te auxiliar a tomar boas decisões, mas quando se trata de empresa, galera, tudo é modelo de negócio e vendas. Você precisa vender. Precisa saber fazer um pitch, você precisa saber prospectar cliente, o que é o follow-up. Tudo isso vai fazer com que você traga clientes e todo o resto você pode terceirizar. Terceirizar a parte da venda é a parte mais difícil, ok? Resumi bastante, eu estou muito animado, cara, é uma nova fase da minha vida com esse aplicativo rodando. Eu quero trazer um dev para dentro e já fiz várias entrevistas, eu acho que eu acertei um dev já. Vamos ver as próximas etapas. Acompanhe aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo de valor e vocês vão ver na prática os meus erros e os meus acertos dentro do aplicativo, dentro da comunidade, dentro do meu CLT e no Instagram e aqui no YouTube também eu sou muito realista. Eu sempre trago as minhas dificuldades e o que eu estou aprendendo e você pode economizar um puta de um tempo se você assistir os meus vídeos, ok? Recado de hoje é, seja ambicioso e apenas comece. Sabe aquele projeto que você está na cabeça, que está difícil de tirar do papel? Tira semana que vem, fechou? Deixa o like, se inscreve e te vejo no próximo vídeo.